orar corretamente pelos nossos maridos, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, meninas. Bem-vindas todas vocês. Hoje estamos no capítulo 16 do livro O Poder da Esposa que Ora. E o nosso tema é Suas Prioridades. Hoje vamos orar pelas prioridades do nosso marido, para que ele entenda as prioridades corretas para a sua vida, né? E para que ele absorva isso. E a Storm fala que os homens eles têm ideias diferentes sobre o que devem ser as suas prioridades. Nós achamos que as prioridades são algumas coisas que às vezes nem sempre os homens acham que aquilo ali deve ser, né, a sua prioridade. Mas toda esposa sente que ela deve estar no alto da lista, né? Quem aqui não acha que precisa estar no alto da lista? Quem aqui acha que a prioridade do marido pode ser qualquer uma? Ninguém. Todo mundo acha que eu devo ser a prioridade do meu marido, né? E logo abaixo de mim, Deus. Mas não é bem assim. A mulher quer que as prioridades do marido estejam nessa ordem. Ela e depois Deus. E ela precisa verificar, então, se as dela estão também. Eu pergunto para você. Você quer ser a prioridade do seu marido e ele tem sido a sua prioridade? Você tem cuidado dele como você gostaria de ser cuidada? Você tem amado ele como você gostaria de ser amada, né? Em outras palavras, se você quer que o seu marido coloque você como prioridade sobre o trabalho, sobre os filhos, sobre os amigos e sobre as suas atividades, você precisa fazer o mesmo por ele. Se Deus e o cônjuge não forem claramente as principais prioridades da nossa vida, seu marido se sentirá menos importante, menos incentivado na sua vida, né? Então você precisa colocá-lo primeiro como prioridade, porque com certeza ele vai colocar você também. O que é que ele precisa para sentir que ele é a sua prioridade? São detalhes, são pequenas atitudes que vão fazer toda a diferença. Conheço muito bem a luta para manter uma ordem correta de prioridades, especialmente se existem crianças envolvidas. Então, todas as mães, todas as mulheres que têm crianças, elas tendo consciência de que, desculpa, gente, o marido é uma prioridade, Deus é a primeira, o marido é a segunda, ela vai ter muitos desafios para colocar isso em prática. E o marido, as mulheres que não têm crianças pequenas, mas também trabalham fora, têm muitos desafios, também vão ter dificuldade. Então, as necessidades das crianças, elas são imediatas. A todo momento, elas têm necessidades. E quem cuida dessas necessidades, geralmente, é a mulher. E o marido, ele é um adulto e espera que cuide de si mesmo, né? Se a esposa fala assim, meu marido é adulto, ele se vira, ele consegue se cuidar, a criança não, especialmente quando é um recém-nascido. Então não é questão de comparação, não é questão de que um é mais importante e aí eu vou deixar o outro de lado. Não, ambos são importantes e têm prioridades diferentes, têm necessidades diferentes, mas o marido sempre deve estar na nossa lista de prioridade lá em cima, logo após Deus, né? Então, a sequência de prioridades para uma mulher que teme ao Senhor é Deus, o marido, a casa, os filhos, ela própria e as atividades dela. E no meio de tantos desafios e de tantas coisas que ocupam o seu tempo, é bem difícil impedir que o seu marido desça na lista, a menos que você se sente como se tivesse, né, ocorrido isso com você. Pelo menos você se sente como se isso tivesse ocorrido. Mas, finalmente, as prioridades
nem sempre correspondem ao total de tempo. A prioridade, gente, não quer dizer que o meu tempo todo eu vou estar cuidando dessa área. Por quê? Porque se nós formos pensar assim, pensa no seu trabalho. Se você fica 8 horas no seu trabalho, aquelas que trabalham fora, então ela ia entender que ela tinha que ficar 8 horas na presença do pai, 8 horas na presença do marido, 8 horas na presença dos filhos, e não é bem assim, né? Prioridade tem a ver com importância. O que eu preciso fazer? Reservar um tempo especial, um tempo de qualidade para o marido. Reservar um tempo para ele, de forma que ele se sinta amado, cuidado, respeitado e priorizado, né? Quando se trata do seu marido, não é ficar com ele 8 horas por dia, mas saber que ele precisa de algumas coisas específicas, tem umas necessidades, eu preciso atender essa necessidade. Então, por exemplo, se de manhã você reserva um tempo para dar um abraço, dar um beijo, despedir dele amavelmente antes dele sair para o trabalho, ele vai se sentir honrado, ele vai se sentir cuidado. Por exemplo, eu aprendi isso, gente, na experiência do lar. Então, quando eu fiz a imersão da experiência do lar, né? Nem foi a imersão, mas foi semanalmente, eu passei então a parar tudo que eu estava fazendo quando meu marido estava saindo para o trabalho. Então, às vezes eu estava ali ministrando uma aula no computador, né? Mas quando eu saí do quarto, às vezes ele não tinha acordado. Eu parava tudo, levantava, dava um abraço e um beijo nele antes de sair. E antes, se eu estou aqui ocupado, então, não, tchau, não. Faça ele se sentir especial. Pergunte para o Senhor, o que eu posso fazer para o meu marido se sentir especial? Pergunte para ele, ou observa, ou lembre de quando vocês namoravam. Você sempre procurava um jeitinho dele se sentir especial. Então faça isso também hoje, né? E pergunte para ele, você precisa de alguma coisa para hoje? Eu costumo dizer que você pela manhã pode perguntar, falar assim, eu te amo, né? Dar um abraço de 40 segundos, um beijo de 10 segundos e dizer para ele que o ama. Mas à noite você deve perguntar, você se sentiu amado por mim hoje? Pode notar essa pergunta que é boa. Você se sentiu amado por mim? Isso pode ser com o marido, pode ser com as crianças, né? Mas o que é o amor? O que é amar? Amar são pequenos atos de bondade. Amar é proporcionar o bem-estar do outro sem esperar receber nada em troca. Então, quais são os atos de bondade que eu fiz para o meu marido hoje, de forma que ele se sentiu amado? Eu levantei, eu fiz um café, eu levei um café na cama, eu dei um abraço de 40 segundos, eu dei um beijo de 10 segundos. E mensagem assim, amor, tô passando para dizer que eu te amo. O que eu posso fazer para tornar o seu dia melhor? Tem alguma coisa para hoje? O que eu posso fazer para tornar o seu dia melhor? E se ele pedir alguma coisa, faça sem murmurar. Cuide dele, faça isso, né? Então é bem isso. E eu quero ouvir de vocês. Coloquem para mim. O que você faz para o seu marido se sentir especial? Coloque aí. Ou qual é a sua sugestão para a gente fazer para o marido se sentir especial? Colocar em prioridade é colocar em ordem de importância. A prioridade, ela tem a ver com a posição que as coisas ocupam na sua vida e no seu coração. Não tem a ver com a quantidade de horas que você passa fazendo aquilo. É um tempo de qualidade. O que vocês podem fazer? O que nós podemos fazer para o nosso marido se sentir especial? Coloque aí um café da manhã na cama,
um abraço e um beijo, ele já vai sair feliz de casa. Às vezes não dá para levar um café da manhã na cama todo dia, mas uma vez por semana, mesmo se não é aniversário, mas todos os dias você precisa tocar esse homem, tocar o seu marido, abraçar, beijar, fazer uma massagem, fazer um cafuné. Ele precisa ser tocado, né? Uma noite fora. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Fala aí comigo. O som tá chegando legalzinho aí? Escreva aí pra mim o que você pode para ele se sentir especial, sentir que ele é a sua prioridade. Aqui em casa ninguém sai sem antes se beijar e se abraçar. Hoje damos prioridade e fazemos pelo menos uma refeição juntos durante o dia. Ao longo do dia envio mensagem dizendo que eu amo. Muito bem, Carla. Olha aí. Ótimo, estão me ouvindo, né? Então coloque aí as dicas. O que nós podemos fazer para o marido se sentir especial, se sentir prioridade? Separar um tempo de qualidade. Separar um tempo só para vocês dois. Todos os dias ter um tempinho ali, ó, de um cafezinho, de um chazinho. O marido gosta de comida, isso. Então, prepara um prato especial. Se ele gosta de comida, prepara um cafezinho. Prepara a bandeja do café no dia anterior, para que tenha tempo, né, de levar na cama. Mas eles gostam de toque. Todo homem gosta do toque físico, gente. Então, abraçar e beijar. Abraçar e beijar. Que mais? Ter um jantarzinho só vocês, né? Que mais? Separar 5 a 15 minutos por dia para estar só vocês dois, sentado no sofá, deitado no sofá, de frente um para o outro, conversando. E uma vez por semana separar um pouco mais de horas. Seja um jantarzinho, seja um cineminha, em casa mesmo ou fora, um tempo só de vocês dois. Se você sentir que não tem tempo e energia necessários para colocar o seu marido em primeiro lugar e ainda fazer tudo o que se espera de você, peça a Deus que renove as suas forças com o seu Santo Espírito. Busque em primeiro lugar ao Senhor e Ele ajudará a colocar as suas prioridades em ordem. Se o seu horário não permitir tempo para estar com Deus e apoiar-se na sua força, reexamine as suas prioridades e faça um novo programa. O anterior não está dando certo. Se nós estamos trabalhando muito, não está encaixando na nossa agenda, um tempo com eles, vamos reexaminar. Vamos reexaminar a nossa vida, a nossa rotina. Eu na pandemia, antes da pandemia, né, eu saí do meu trabalho e eu reavaliei o meu trabalho e eu fiquei em casa durante um bom tempo. Eu estou em casa até hoje, né, mas hoje eu trabalho de casa. Eu fiquei em casa durante 2 anos, sem trabalhar, me reexaminando. E foi um tempo precioso. Ver filme de ação, ou a Cris, o marido dela gosta de comida, gosta de ver filme de ação, e mesmo que você não goste, assista com ele, né? Para ele se sentir amado, tá só ali do lado, assistir o futebol com eles, ele tá ali do lado mesmo que a gente não gosta de futebol. Ele fala, puxa vida, ela veio assistir mesmo não gostando, mesmo não entendendo, procura se entender, procura conhecer, né? Um jogador que ele goste, procure se inteirar sobre isso. Sempre que está descansando, peço beijo e abraços. Ah, muito bem, Lucimar. E ofereço aconchego, muito bem. Então, essas são algumas dicas que nós podemos fazer. Essa dica das mensagens, né? Você mandar mensagem carinhosa. Porque quando a gente namorava, a gente fazia isso, né, gente? Então, resgatar os valores, resgatar umas ações que a gente fazia na época do namoro e que às vezes foram se perdendo aí ao longo do tempo, né? E ela fala que o ambiente de trabalho do marido dela, com frequência, eles veem certas pessoas obterem muito sucesso intelectual.
O problema é que isso faz com que eles tenham um espírito de cobiça, e aí eles vão se envolvendo ainda mais com o serviço, mais sucesso, mais cobiça, mais poder, mais riqueza. Não tem problema você ter sucesso na área profissional, não tem problema você ter riqueza. O problema é quando isso ocupa o lugar no coração, o lugar da família, o lugar de Deus, e nós precisamos estar atentos, né? Quando essas pessoas não se esforçam para manter suas prioridades em ordem, deixam ser guiadas pelo orgulho, pela soberba, pela sedução, né? E seguem caminhos deixando para trás Deus, família e amigos. E quando esses indivíduos voltam à Terra, a aterrissagem é quase sempre forçada, porque eles estão sempre lá em cima, lá na frente, sempre sonhando algo muito grande. E aí deixa de cultivar as pequenas coisas. Pode sonhar? Pode, mas junte, né, as duas coisas, sonha, mas aqui eu estou cuidando da minha família, porque senão você chega no topo, chega nas conquistas e não tem ninguém para te aplaudir, porque a família ficou perdida no caminho. Nós não queremos que isso aconteça com você, nem mesmo em pequena escala. Ore para que o seu marido sempre coloque Deus em primeiro lugar, você em segundo e os filhos em terceiro. Então, não importa o que o casal possa estar ocorrendo na vida deles, as suas prioridades estarão em ordem e haverá mais paz e felicidade no futuro de ambos. Então, se pergunte, né? Eu tenho cuidado das minhas prioridades? Eu tenho cuidado de Deus, da minha casa, do meu marido, dos meus filhos? As prioridades do meu marido são as mesmas minhas? Eu estou colocando ele em lugar de honra e ele também está me colocando? Pense nisso, haja para isso, busque isso e você vai ter uma vida mais feliz, mais harmoniosa. Eu faço isso, assisto televisão com ele, pois eu não gosto. Pronto, já está dando o seu exemplo e mostrando que ele é importante, né, Elid? Mostrando que assim, eu posso estar aqui, né? Não vou lavar as vasilhas enquanto ele assiste o jogo. Eu vou assistir junto com ele o filme de ação ou o que ele gostar. Vamos então compartilhar a oração da Story. Deus, proclamo como Senhor da minha vida. Ajude-me a buscá-lo em perfeita ordem. Revele-me como colocar meu marido antes dos meus filhos, trabalho, família, amigos, atividades e interesses de maneira apropriada. Mostre-me o que posso fazer nesse momento para demonstrar-lhe que ele ocupa esse lugar no meu coração. Conserte as ocasiões em que permiti que duvidasse disso. Diga-me como estabelecer prioridades, de modo que qualquer coisa que desvie a minha vida ou não tenha um propósito duradouro não ocupe o meu tempo. Oro para que as prioridades do meu marido também estejam em perfeita ordem. Seja Senhor e Rei sobre o seu coração. Ajude-o a escolher a simplicidade de vida que ele permita reservar um tempo a sós com o Senhor. Um lugar tranquilo na sua presença todos os dias. Fale com ele, Senhor Jesus, sobre fazer da sua palavra, da oração e do louvor uma prioridade. Capacite-o a colocar a mim e aos nossos filhos em maior proeminência no seu coração, antes da profissão, antes dos amigos e antes das atividades. Oro para que ele busque o Senhor primeiro, submetendo-se totalmente, pois quando fizer isso, sei que as outras peças da sua vida se encaixarão perfeitamente. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude. Prioridade é colocar em ordem de importância. Priorize o seu marido, o estar com ele, logo abaixo de Deus. E você vai estar cuidando do que é precioso e do que é duradouro. Vamos orar? Alguém tem pedido de oração? Se tiver, coloque aí e nós vamos orar para que Deus dê prioridade, para que os nossos maridos dê prioridade a Deus e a nós, em nome de Jesus. Tem pedidos de oração? Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo conhecimento que o Senhor tem dado.
Agradecemos, Pai, porque hoje estudamos sobre as suas prioridades, as minhas prioridades, as prioridades do meu marido. E eu peço que o Senhor fortaleça e renove as nossas forças, as suas forças. Que o Senhor coloque no seu coração o desejo de ter o Senhor como a primeira prioridade da sua vida e também a esposa como a segunda prioridade. Que nós possamos reservar tempo para estarmos juntos, conversar, cuidar um do outro, termos um tempo de qualidade, desenvolvermos algo juntos, atividades juntos. Em nome de Jesus, abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e ajude os nossos maridos a ter prioridades corretas, a estar alinhados as prioridades dele com as prioridades do Senhor. Fica conosco e nos ajude. Queremos clamar pelas nossas irmãs que estão nesse desafio e pedir que o Senhor as fortaleça e dirija os seus passos a cada dia. Clamamos pela saúde da Lucimar e a saúde do seu marido. Clamo pela saúde do meu marido também, das prioridades dele, para que possam ser alicerçadas no Senhor, que ele tenha desejo de, além de ler a tua palavra, de orar, de estar com as suas esposas, investir tempo nelas e fazer o seu melhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em todo o tempo. Queremos abençoar a sua vida, a sua família e os sonhos do seu coração. Abençoar a sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais. Fiquem firmes, fiquem aí com Jesus. Amanhã nós não temos encontro, mas na segunda-feira nós já voltamos com o tema sobre relacionamentos. Ok, meninas? Segunda-feira, capítulo 17, e o tema é relacionamentos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude em todo o tempo. E Érica, bom dia, bem-vinda, viu? Estamos encerrando. Deus abençoe as suas vidas. Um beijo no coração de todo mundo. Tenha um excelente final de semana. Em nome de Jesus.